dia desses nós recebemos aqui na nossa frente o jornal do Seara do Mestre de Santo Ângelo, Seara Espírita, e que nesse número 251, não soube ler aqui o mês, ano 21, tem esse título: Jesus disse isso. É um título composto pelo nosso autor no sentido provocativo, para aguçar a nossa curiosidade. Dado é o nosso amor intenso e maior pelo Mestre Jesus, faz com que a gente preste atenção ao que Jesus diz. E nós encontramos nos seus evangelhos, às vezes, algumas expressões que precisam ser melhormente avaliadas, observadas com mais responsabilidade, com mais atenção, buscando o sentido mais completo do seu significado. E que às vezes, numa leitura simples, no literal daquelas palavras, elas chocam a razão. Por isso, a dúvida colocada com relação ao que Jesus houvera dito em algumas oportunidades. Então, nós fomos buscar uma imagem para fazer valer este pensamento exposto neste texto. E encontramos essa imagem, que nós vamos desenvolver um pouquinho em cima dela logo adiante. Deixamos para este momento este comentário. No Novo Testamento, nós encontramos certas palavras ou expressões que não condizem com, e até às vezes contrastam com a imagem ou com a mensagem de Jesus. Quando nós pensamos na mensagem, quando nós pensamos na figura de Jesus, ela é plena de amor, de perdão, de benignidade, na sua mais alta expressão. Fato que, inclusive, é o que mais nos cativa na mensagem de Jesus. Tal a brandura e a bondade que inspira em nossos corações. Gerando, inclusive, mas traz algumas expressões que chocam, a princípio, este perfil. Gerando, inclusive, dúvidas quanto a esses textos. Se são realmente originais, se estão realmente nos textos dos evangelhos, ou que tenham sido ditos pelo Mestre, que se Jesus realmente tenha dito essas expressões. Tal é o nível de contrastes que elas trazem com a sua figura, com a sua mensagem. Odiar pai e mãe? Odiar pai e mãe? A expressão em si cala fundo nas nossas almas quando observada assim a priori. Porque nós, pelo nosso hábito, pela nossa convivência, a expressão odiar já cala no nosso coração de uma forma diferente. Odiar pai e mãe nos coloca a meditar. Jesus teria dito isso? Deixai pai e mãe, e os filhos também, abandonar a família. Esta é a mensagem de Jesus. Deixai aos mortos cuidar dos mortos. Na leitura mais a priori, nos diz abandonar os mortos que morreram, os nossos familiares, os nossos amados. Abandonar, deixá-los. Vejam que até agora a análise está no texto literal. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Este pensamento
estas expressões condizem com o que nós temos na nossa alma com relação ao Mestre Jesus? Por isso a pergunta: será que Jesus disse essas expressões? E se disse, o que quis dizer? Jesus, a personificação da brandura, da bondade, aquele que pregou até o perdão aos inimigos. Certamente não disse. Com certeza não disse. Não disse este pensamento, ao menos. Ou talvez tenhamos entendido mal. Existe esta possibilidade, ou não, de nós termos interpretado erradamente o pensamento de Jesus, ou deturpado. Dizem os nossos irmãos italianos que tradutore é traidore. Me perdoe a expressão que tentada dita quase em português, que nós não vamos arriscar o italiano, mas traduzindo eles dizem que tradutor é um traidor. Porque, vez por outra, por desengano, por falta de conhecimento, por falta de critério, ou por uma distração, ou por intenção, acaba traduzindo erradamente ou erroneamente algumas expressões. E, não observado todos os critérios, corre mais ainda riscos. E a tradução de um texto não pode ser literal. A forma de expressão de uma língua traduzida para outra, às vezes, choca se for feita na tradução simplesmente textual. Então, corre o risco, sim, do tradutor errar, falsear, dificuldades que são naturais de uma tradução. Essas traduções de música que nós vemos por aí, elas não são tradução literal. Pega-se o fundo do pensamento e se produz uma música tentando acompanhar o ritmo da música aquela outra. Não é uma tradução literal. Mas Jesus, a personificação da bondade, do amor. E quando nós fomos procurar uma imagem para colocar nesse texto, nós encontramos esta e muitas outras, é claro. O Google Imagens é bastante rico, dá para escolher. Mas nós olhamos para esta imagem. Olhem bem, se não é a expressão da leveza, da doçura, da perfeita escolha das cores a serem colocadas, a expressão do gesto de Jesus, da postura corporal, da face, é tudo brandura. A expressão daquelas pessoas que o olham com admiração, com carinho, com veneração. Esta é a imagem que nós temos de Jesus quando nos fala. Mas dizem os textos que ele falou aquelas expressões. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, conforme está colocado ali, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral, ou moral estranha, conforme a tradução. Tem um capítulo muito especial sobre esse tema. E que vale a pena ser observado. Porque Allan Kardec não erra nas escolhas e fez essa escolha certa e colocou no momento certo do desenvolvimento do livro para versar sobre essas expressões. Para estudar essas expressões. Porque Allan Kardec não fez um livro meditativo ou de autoajuda. Allan Kardec fez um livro de estudo, com conteúdo científico para que nós trouxéssemos a razão para dentro do pensamento do Evangelho de Jesus. Nós não podemos pensar no Evangelho como um texto para emocionar a nossa alma, mas para clarear o nosso raciocínio, de modos que se compreenda realmente o que Jesus nos dizia.
Nesse capítulo, Allan Kardec nos convida a um estudo consciencioso e sem atavismos. Sem atavismos porque, infelizmente, na nossa evolução cultural, nós trouxemos alguns vícios, inclusive de tradução dos próprios pensamentos dos evangelhos, e que precisam ser melhormente esclarecidos. Então nós precisamos vencer esses atavismos. Vencer ou desconstruir um conhecimento para que nós possamos fazê-lo de uma forma mais racional e mais consciente. Despindo-nos dessas ideias preconcebidas, mas consciencioso. Buscando na razão consciencial, naquela que toca lá no fundo da nossa alma, buscando uma razão que realmente esclareça aquilo que Jesus traz de nos ensinar. Algumas orientações para que nós possamos passar corretamente por esses textos, por essas expressões. Jamais se deve ler um texto buscando as suas expressões somente o sentido literal das palavras. E aí nós erramos muito, porque nós lemos, mas a nossa mentalidade pouco atenta e rápida demais, nós nos fixamos no sentido literal e não nos damos ao trabalho de fazer uma busca mais racional e mais contextualizada daquilo que precisamos compreender. Então, precisamos fazer um estudo consciencioso desse texto, para buscar a expressão, na expressão, o que realmente aquele texto quer dizer. Ou teremos que concordar que houve algum erro de tradução. Mas se ele tiver alguma concordância, vamos em frente. Existe momento em que o texto terá expressões no sentido figurado. E, às vezes, são as tais figuras de linguagem, uma hipérbole, uma antítese, e quem entende de português pode contribuir conosco em algumas figuras de linguagem mais contundentes. São expressões que trazem um sentido figurado e que dão um certo sentido, um encaminhamento de sentido a essas expressões, ou reforçam, elevam, dão muito mais energia para aquela expressão a que se quer dizer. Um sentido simbólico que, se olhado literalmente, choca. Pode, inclusive, representar o oposto, uma antítese do que se quer dizer. A própria expressão odiar pode ser uma antítese, ou estar ali com um sentido que nós ainda não alcançamos. É fundamental sempre procurar entender o fundo do pensamento de quem falou, no caso de Jesus. E não simplesmente a forma. Às vezes está numa figura, num aprofundamento de sentido, numa busca de uma outra forma de compreender o que se quer dizer. Ao ler um texto antigo, é preciso levar em conta os costumes da época, o caráter daquele povo, observar aonde e quando foi dito e para quem foi dito essas expressões, para trazerem a ambientação daquela expressão. Jesus falava muitas vezes para pessoas que lidavam com animais, com terra, com plantas. E por isso ele falava no jogar as sementes aqui ou acolá. Para contextualizar, nós precisamos compreender aquele povo, aquele lugar. Porque Jesus falou nas sementes jogadas na terra, assim, na terra melhor, ou entre as pedras, ou entre os espinhos. A época em que foi escrito, conhecer o valor de várias palavras naquele texto, para não serem mal interpretadas se vistas no entendimento contemporâneo. A própria palavra, nós vamos entrar nela mais especificamente, odiar, naquele momento tinha um outro sentido, que para nós hoje, contemporalizando a expressão, trazendo para o nosso tempo, ela tem um outro significado. Isso já é um ponto a ser observado. Mas a língua hebraica da época, a época de Jesus, não era uma língua rica de expressões. Era uma língua assim, quase
falhava, ou seja, tinha que usar algumas expressões em vários sentidos, que aliás ainda hoje nós notamos. Se nós pegarmos o nosso vernáculo português, ela é, em alguns momentos, usada a mesma expressão para vários sentidos. Nós nos damos ao trabalho de observar, num outro momento, a palavra espírito. No dicionário da língua portuguesa, do MEC, lá da década, se não me engano, é de 1980, aquele dicionário que olhávamos. Tinha, se não me falha a memória, 20 ou 21 significações diferentes ou traduções diferentes para a mesma palavra. Então a nossa língua aqui é considerada riquíssima. A nossa língua portuguesa é rica de expressões e de significado. Tem, numa mesma palavra, aproximadamente 20 sentidos diferentes que podem ser traduzidos. Espírito, no sentido que nós entendemos, espírito como vida, como essência, como fragrância, como muitas outras formas de compreensão da mesma palavra. Imagina no hebraico, que não era uma língua rica em expressões. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras de Jesus, ficaríamos realmente comprometidas e antagônicas ao seu pensamento. Porque nós temos que pegar o entendimento da mensagem inteira de Jesus. E se nós pararmos para observar, Jesus não viajou, para usar uma expressão nossa, nos perdoe, mais atualizada, em momento nenhum. Ele tinha um sentido e soube mantê-lo até o fim. Porque o pensamento que ele desenvolvia não era dele, era de uma outra propriedade, não precisava, não devia trazer traduções pessoais dos seus pensamentos. Não, ele tinha uma ideia e sempre soube trabalhar em cima dessa finalidade. Não andou por outras traduções. Então, sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras de Jesus ficam realmente comprometidas e antagônicas ao seu pensamento. Um exemplo aqui, exemplos. Odiar. Para nós, se nós formos buscar o sentido da palavra odiar contemporaneizada, raiva, rancor, aversão, e tanto que ela machuca os nossos corações, os nossos ouvidos, cada vez que ouvimos. E se disser odiar o pai e a mãe, nós sentimos uma angústia na alma. Tal é a vibração dessa palavra dentro dos nossos corações, traduzida pelo nosso entendimento da expressão. Mas, contudo, porém, todavia, no hebraico, ela tem um outro significado que se quer dizer amar menos. Ou seja, o mesmo amor, mas um pouco abaixo ou mais abaixo, para fazer essa tradução para menos, usava-se a expressão odiar. Odiar pai e mãe não quer dizer deixar de amá-los e passar a odiá-los, conforme nós entendemos. Mas ter aquele outro objetivo, um amor ainda maior. Deus estaria nesse momento, para esse pensamento, acima do amor familiar. Então, odiar pai e mãe quer dizer que o amor a Deus deve estar acima de tudo. Porque em final de análise, o próprio amor à família já é uma tradução desse amor que se intensificaria e se engrandeceria diante do Pai maior. Porque Ele é o Pai, inclusive, do meu Pai. Mesmo, portanto, do amor familiar. O amor a Deus estaria ainda acima. É interessante observar também em Allan Kardec que ele faz esse estudo colocando todas as possibilidades do erro de tradução, do erro de interpretação, do falseamento intencional dos textos, e não dá definição, este não vale, este é possível, não. Ele diz que todas as traduções correm esses riscos. E não diz
Onde está a questão? Mas se nós estudarmos o capítulo inteiro, nós vamos notar que um pouco mais adiante ele passa a estudar cada um desses itens como reais, como Jesus tendo realmente dito essas expressões e buscando o sentido contextualizado, pormenorizado, para que se compreenda realmente o que Jesus quis dizer. E então, quando ele disse odiar pai e mãe, ele quis dizer amar mais ainda a Deus do que a própria família. Deixai pai e mãe e filhos em meu nome. Há deveres superiores a outros deveres. Nós nunca deixaremos de atender ao chamado da nossa pátria, caso nos convoque. Os nossos filhos nunca deixarão de atender ao chamado, caso os convoque, para defender a pátria. Mesmo que ser convocados à guerra, há o risco de não poderem retornar. A vida deles está sendo colocada em risco e eles não deixarão de ir. A vida deles é menos importante do que a nossa, que eles morrerão pela sua pátria, ou seja, por nós. A vida deles é menos importante? Não. A vida deles tem o mesmo valor de todo e qualquer um. Mas ele vai. E se tiver que morrer, morre. Mas defende. Defende a sua gente, a sua pátria, a sua família, com a própria vida. Então tem deveres que se sobrepõem. E qual é o valor maior que nós temos nesse mundo, senão a própria vida? Este é o nosso valor maior perante nós mesmos, perante Deus, perante a pátria, perante a família, é a nossa própria vida. E tanto que é a última coisa da qual nós abriríamos mão. Mas, então, há um momento em que nós abrimos mão da vida em favor da nossa pátria, da nossa família, da nossa gente. Tem deveres que se sobrepõem. Então, deixar pai, mãe e filho, nós fazemos isso cotidianamente. Não quer dizer esquecer, abandonar. Nós fazemos isso sempre. A Elizabeth teve que deixar a casa dos pais, da família. Abandonou? Não. Nós vamos sair daqui a pouco e vamos correndo buscar a mãe dela, que precisa voltar para o seu lar. Não abandonou, apenas passou a viver em um outro ambiente. Não há abandono quando nós deixamos a nossa família para fazer um outro núcleo familiar. Seria um contrassenso, inclusive, ao honrar pai e mãe. Porque em estar morando em uma outra cidade, num outro país, não há abandono. E se nós precisarmos morrer pela nossa pátria, não há um abandono, nós estamos logo ali. Podemos vir mais facilmente, inclusive, vê-los. A convicção na vida futura redimensiona os valores da existência. Se nós conseguimos perceber a vida espiritual, o mundo espiritual, o nosso destino depois da vida atual, as coisas mudam muito de figura. E nós percebemos que não há abandono, há apenas uma outra circunstância. É claro que os valores afetivos não são quebrados. Distância não diminui o afeto. Podemos ter os nossos pais lá em Porto Alegre ou lá no outro lado do mundo, eles estarão ao alcance da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sonhos. Estarão sempre conosco. Porque não há uma distância que quebre o nosso afeto, não diminui. Apenas passamos a cumprir um outro dever que se sobrepôs naquele momento, que agora é a sequência da vivência da família, da raça humana, de nós mesmos e assim por diante. Nem solicitude ou dos deveres também não se quebram, por nós termos que deixar o nosso núcleo familiar e ir morar num outro lugar. Deixai aos mortos cuidar dos mortos. Aqui ele pegou pesado. Abandonar os mortos
para seguir uma mensagem, uma missão, uma tarefa. Naquele tempo, segundo o nosso texto, o jovem somente podiam deixar, após a morte, deixar a casa, deixar a família, abandonar a família, qualquer o termo que nós podemos usar, após a morte do patriarca. Ou seja, o patriarca mantinha sob o seu núcleo, sob o seu mando, toda a família e todos os filhos. Eles só poderiam ir adiante para outro lugar quando o patriarca morre. E aí se dissolve aquele núcleo e vão formar cada filho o seu núcleo. Tá? Portanto, é possível, e aqui nós deixamos assim nesse sentido, é possível, porque nas outras falas todas, e até lendo o texto, nos dá a ideia de que ele já estava morto e que precisava ser enterrado. O pai desse moço que faz a proposta a Jesus: deixai primeiro, eu realmente quero seguir essa tarefa de divulgação do evangelho, da sua mensagem, mas preciso voltar antes de enterrar o corpo do meu pai. E ele disse: não, deixa aos mortos cuidar dos mortos. O que ele quis dizer com isso? Que abandone o corpo do pai? Existe essa possibilidade dele nem estar morto, e ele estar esperando que ele morresse para aí então se cumprir a regra, o hábito, a cultura, e poder aí seguir um novo rumo. Mas caso já estivesse morto, abandonar? Não. Não havia um abandono, porque existia todo o restante da família lá, e que ainda não tinha se acordado para a realidade espiritual, para a necessidade de construir o reino de Deus dentro da alma, e que estava lá ocupando-se dessa tarefa, e que não tinha outra obrigação senão a primeira, de fazer o cumprimento da necessidade de enterrar o corpo. Portanto, é possível que nem tivesse morto ainda. Deixar aos mortos, enterrar os mortos, quer dizer, aqueles que estão inscientes ou nulos quanto aos valores celestiais, esses podem ficar e cumprir o restante da tarefa. Nem todos vão seguir a mesma tarefa, né? Aí já é demais. Quando ele nos diz que não vem trazer a paz, mas a divisão. Não a paz, mas a espada. A espada é o símbolo da guerra, da luta, do combate, da agressão, da morte. Mas está lá no texto de Jesus. Precisamos compreender então o que ele quis dizer com isso. As ideias inovadoras que ele trazia dentro da sua nova mensagem provocariam fortes oposições. Os ideais libertários feriam interesses que já estavam estabelecidos e que tinha quem os defendesse. E que nem sempre por mau sentimento, mas às vezes por acreditar naquela forma de ação, de pensamento. Mas muitos outros por interesses imediatos, por crenças estabelecidas, defenderiam aqueles pensamentos anteriores, não aceitando as novas formas de pensamento. Precisava haver uma mudança para que eles compreendessem essa nova proposta de Jesus, que era totalmente libertária, de libertar a alma, de compreender o mundo, a vida espiritual de uma forma mais profunda e mais inovadora, e que mexiam, portanto, em toda uma cultura estabelecida e que precisava ser renovada. E ali entra um homem chamado Jesus e diz: eu não vim trazer a paz, porque ele sabia que estaria quebrando esses vínculos estabelecidos e acomodados, e que precisavam serem quebrados, para que a nova estrutura se estabelecesse. Nós precisamos desconstruir os nossos pensamentos anteriores, e fizemos isso quando contatamos com a doutrina espírita. Tivemos que vencer conceitos anteriores, para se estabelecer num novo padrão de ideias e de pensamentos. Ou não? Precisamos vencer etapas. E às vezes
esta luta nem é necessariamente com o mundo ou por interesses. Às vezes é interna, na grande maioria das vezes é interna. E nós precisamos estabelecer esses novos padrões. Por isso, ele não veio trazer a paz. Este mesmo que disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Há um contraste de ideia entre essas duas expressões? Não. Porque esta paz que ele está colocando aqui, nessa expressão, não vim trazer a paz, mas a divisão, quer dizer, eu não vou deixar as coisas acomodadas só para contentar-vos, mas vou trazer os novos pensamentos, mesmo que isso provoque divisão. Porque eu quero que vocês conquistem a minha paz. A paz que lhes deixo, a paz que vos dou. Que está num outro patamar de ideias, num outro padrão espiritual. Numa mudança que nós precisamos fazer para chegar lá. Mas para isso nós precisamos vencer preconceitos. Conceitos estabelecidos e que nos acomodamos a eles. É necessário vencer essa etapa. Vencer o homem velho para construir o homem novo. Espiritualizado, consciente, vibrando num outro padrão de ideias. A paz que Jesus nos veio trazer não é a paz do mundo, mas a da alma, a da consciência tranquila com relação à sua própria realidade espiritual. Em um outro momento ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E então, meus queridos irmãos, convenhamos, vamos começar essa mudança. Quando nos sentirmos cansados dos combates e sem resultado, das lutas inúteis que só trazem desolação e infelicidade, iremos reconhecer os verdadeiros propósitos da existência, da busca de iluminação interior. Aí iremos todos levantar a bandeira da caridade e da fraternidade, e o reino de Deus estará estabelecido nos nossos corações. Então, estou com Allan Kardec, que nos convidou a fazer um estudo consciencioso, observar o contexto, observar a realidade do que foi dito. E se essas palavras estão lá e não foram falseadas, elas têm que ter um sentido, têm que ter um propósito, têm que ter uma razão pela qual ele disse isso. E buscando lá no seu pensamento, na sua proposta, nós compreendemos que na verdade ele queria nos acordar para os verdadeiros valores, para a necessidade de autossuperação, que a nossa paz não é a paz do mundo, a comodidade, mas sim os grandes valores da alma, aqueles que realmente vamos colocar aonde é a proposta dos evangelhos de Jesus. Que nós tenhamos paz, que nós tenhamos consciência e meditemos com carinho e com responsabilidade mais profundamente nas coisas que nós precisamos compreender. Que assim seja.